Meu Pai querido e amado, meu bendito Senhor, nosso bendito Senhor e Salvador, nosso eterno Pai. Todos nós estamos num só espírito, numa só fé, num só coração nestes momentos que se seguem. Porque todos nós somos servos teus. Pelo menos é assim que nós consideramos. Se há em nosso meio pessoas que não são servas, mas se fazem passar por servos, então, meu Senhor, não é o nosso problema, não é o meu problema. Mas a nossa situação agora é que, supostamente todos, 100% que participam dessa transmissão, dessa reunião, estão ou deveriam estar num só espírito, numa só fé, num só coração, prontos para receber a tua palavra. O vaso que vai trazer a palavra não importa. O que importa é a palavra, o conteúdo. O prato que se serve a comida não tem valor. O que tem valor é a comida que é colocada no prato. Então nós te pedimos, meu Pai, venha alimentar-nos, todos nós. Carecemos da tua direção, porque, como servos teus, nós precisamos saber o que o Senhor quer de nós. Como é que a gente pode fazer a tua vontade se a gente não conhece a tua vontade? Como é que a gente vai operar? Como é que a gente vai trabalhar, servir a ti, se a gente não sabe o que é que o Senhor quer de nós? Então, por isso, meu Senhor, nós estamos aqui como teus servos para ouvir a tua direção, seguir a tua orientação, para que o Senhor venha a ser glorificado nos teus servos, meu Pai. Fala conosco, meu Senhor. Desperta a fé dos que estão cochilando na fé. Desperta a fé dos que estão dormindo na fé. Desperta a fé daqueles que estão caídos, prostrados, aqueles que estão prostrados há muito tempo, mas ainda não se manifestaram. Meu Pai, eu te peço, desperta para a salvação, porque o Senhor não veio para julgar, para condenar, e muito menos nós, meu Senhor. Nós não queremos isso, nós queremos salvar. Nós te pedimos, então, dirija os nossos pensamentos para trazer a palavra que venha ao encontro da necessidade dos teus servos. Porque nós, meu Senhor, precisamos de saber a tua vontade para que possamos realizá-la. Em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Pode sentar. Então, como nós falamos pela manhã, o texto e a palavra que diz respeito a todos nós, a todo o povo em geral, todas as pessoas, todas as pessoas, sem exceção, todos, nós encontramos a resposta do porquê o sofrimento das pessoas, do porquê as traições, do porquê as frustrações, do porquê os fracassos, do porquê os pecados,
do porquê de tudo que nós vemos, passamos ou sentimos ou vivenciamos um dia atrás ou um tempo atrás. Jesus disse assim, lá em Mateus capítulo 9, e por favor, se alguém souber, aí, ele disse as seguintes palavras: do coração procedem adultérios, roubos, mentiras. Do coração, meu Deus, 15, 19? Ah, ótimo, acho que tinha outro também. Mas tem outro também. Tem um outro que eu escolhi, que também parece que é uma repetição. Jesus fala isso 2 vezes, pelo menos. Ele diz assim, porque, ele diz assim, mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Quer dizer, o que sai da boca de uma pessoa endemoniada contamina as pessoas que não são libertas, que estão mal. Assim como também o que sai da boca de uma pessoa de Deus, tem a mente do Senhor Jesus, então isso salva também o homem. Então, assim como da boca de um pecador há a contaminação do homem, também da boca de um homem de Deus, de um servo de Deus, vem salvar. Porque do coração procedem os maus pensamentos. Do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, que é relação sexual fora do casamento, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Do coração procedem os maus pensamentos e vai por aí afora. Isso foi Jesus quem falou. Isso aqui não é uma epístola, um ensinamento de Paulo, quem quer que seja. É o próprio Deus. O próprio Deus que veio para salvar o coração é que falou isso. Lá em Jeremias 17 e 9, quando Deus fala, enganoso é o coração. Ou então, o coração é enganoso. Coração é enganoso. Eu prefiro até que a gente trate dessa forma. O coração é enganoso. Mais do que todas as coisas e perverso. Então, não tem nada mais enganador do que o próprio coração. Não há nada mais enganoso do que o coração. E perverso. Ele acrescenta. Quem o conhecerá? Então, qual é a mensagem que nós queremos passar? Para que todos nós, ou cada um de nós, venhamos fazer uma avaliação honesta, sincera, verdadeira, com respeito às nossas atitudes, aos nossos pensamentos,
as nossas palavras, as nossas visões, a direção dos nossos olhos, a condução dos nossos ouvidos, a condução de tudo o que está ligado diretamente ao coração, que são os 5 sentidos. Nós temos 5 sentidos. Nós temos o paladar, que você conhece, nós temos os olhos, a visão, nós temos a audição, nós temos o que mais? O tato, percepção, mais o quê? O que faltou? O olfato. Então, esses 5 sentidos estão diretamente ligados ao coração. Estão ligados com o coração. E tudo o que nós damos atenção, o coração que é enganador, torna-se a mente para dirigir, conduzir as nossas ações. A mente que eu falo não é o intelecto, torna-se a cabeça da pessoa. Então a pessoa, ao invés de seguir os pensamentos da sua razão, da sua inteligência, da sua capacidade, ela obedece às inclinações do pensamento, quer dizer, do coração, do pensamento do coração. Então, vamos dizer assim, para simplificar. Nós temos 2 cabeças. Uma cabeça é a que pensa, é o que raciocina, é o intelecto, que é o espírito, O Espírito de Deus nos dá inteligência, capacidade. O Espírito Santo que dá inteligência, ele empresta inteligência para o ser humano. Então a pessoa pode ser incrédula, endemoniada, ateia, não importa. Ela é inteligente porque Deus emprestou uma inteligência para ela, então ela é capaz de fazer um avião, ela é capaz de fazer um computador, ela é capaz de fazer coisas extraordinárias nesse mundo, mas não porque essa inteligência que ela tem é pessoal, ela herdou dos seus pais, etc. Não, foi Deus que emprestou essa inteligência para que ela pudesse fazer o bem, para que a humanidade toda pudesse usufruir daquele benefício. Então, nós estamos tratando da cabeça, da inteligência do Espírito, que é o Espírito que Deus nos dá. Lá Salomão fala que quando morremos, o corpo volta ao pó e o Espírito volta para Deus, quer dizer, a inteligência, o talento volta para Deus. Então, o Espírito, todo o Espírito, todos os espíritos, quer dizer, toda a inteligência humana volta para Deus. Veio de Deus, que é a própria inteligência. Então, volta para Deus, é dele. Não interessa se a inteligência dele foi usada para o bem ou para o mal, aquela inteligência foi dada, foi emprestada para o ser humano. E Deus, obviamente, vai cobrar essa inteligência. Se for usada para o bem, amém. Se for usada para o mal, ele vai punir, ele vai julgar e etc, etc. Mas existe agora também o quê? O pensamento do coração. Aí já não é de Deus. Aí já não é de Deus. Aí já é do homem, que é a alma. O coração simboliza a alma e coração. A alma representa o coração representa a alma. Então, quando Salomão fala que o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus quem o deu, ele não fala da alma, porque a alma cada um tem que decidir por si próprio. A sua alma é o seu coração.
A nossa alma é o nosso coração. Eu quero que você perceba o que você tem de mais precioso, que é um novo coração dado por Deus. Deus lhe deu um novo coração para você ser servo, para você pensar e submeter os seus sentimentos à sua cabeça, que Deus lhe deu, ao seu espírito, e não ao coração. O coração tem que manter-se subserviente da cabeça, e não a cabeça do coração. Entende o que eu estou falando? Sim, senhor. Então, quando você fala, nós que atendemos as pessoas, nós que verificamos, conferimos os problemas das pessoas, nós que vivenciamos os problemas, nós estamos hoje na fé porque um dia nós tivemos problemas e voltamos para Deus e Deus nos salvou. Salvou o quê? O espírito? Não. Salvou o corpo? Não. Salvou a alma, a nossa alma, o nosso coração. Como Deus disse, Ele disse, dar-lhes-ei um novo coração, um novo espírito. Foi isso que Deus fez conosco. Quando nós oferecemos o nosso coração para Jesus, aí sim, Ele nos dá um novo coração. Se nós não oferecermos o coração para Jesus, Ele não pode nos dar um novo coração, porque nós não podemos ter dois corações. Então Deus dá um novo coração apenas para as pessoas que lhe entregam, lhe dedicam o coração, que é o coração, que é a alma, que é aquele coração enganoso, que é enganador, que é desesperadamente cruel. Deus fala desse coração. O coração aqui é daquela pessoa que, como nós, éramos pecadores, etc, etc. Ele diz assim, que o nosso coração, quer dizer, o coração dos servos de Deus, dos que servem a Deus, não é mais enganoso, não é enganador, porque ele foi transformado, foi arrancado o coração de pedra, o coração enganador, e foi colocado um coração de Deus, um novo coração. Um novo coração. Mas enquanto não acontece o novo coração, o que acontece? Enquanto não há um novo coração, a pessoa está sujeita a pensamentos, está sujeita não, com certeza, vai trazer pensamentos maus, vai adulterar, não é fiel, não é leal a ninguém, porque o coração, quando não é de Deus, é indomável, você não controla o coração, ninguém pode controlar o coração, ninguém pode controlar um coração que não é de Deus. Por isso, ele fala que o coração é enganoso e perverso. Quando Deus usa a palavra perverso é uma pessoa, é uma coisa que pensa no diabo. Tudo que não presta é o que o diabo faz. Tudo que é contrário a Deus é o que o diabo faz. Então nós temos Deus, que é amor. Nós temos o diabo, que é perverso, que é ódio, que é mau, que é injusto. Nós temos Deus, que é justiça. Nós temos o diabo, que é injustiça. Então, quando não se tem um coração de Deus, um coração novo, se tem um coração perverso, cruel, de acordo com a vontade do diabo. Esse coração é indomável porque ele foi gerado no pecado. Ele foi gerado por causa do pecado. Antes
Adão e Eva tinham um coração perfeito, mas depois que pecaram, eles geraram Caim e Abel. Verifica, Caim era perverso, era mau, tinha um coração mau. Mas de onde veio? Veio de Adão e Eva, que eram perfeitos. Mas eles tinham pecado, então o pecado passou de geração em geração, e esse pecado vai crescendo, crescendo cada vez mais, por conta do aumento da população. Ora, quando nós tratamos, falamos do coração, se a pessoa ela sofre injustiça, suponhamos que ela sofreu injustiça. Se ela tem ou vive na justiça dela, que também não presta, que é trapo de imundícia, não é? Se a pessoa que não tem um novo coração vive numa justiça, é trapo de imundícia. Imagine quando essa pessoa vive ou se acha injustiçada num coração que já é perverso, que é enganador. Então ela vai multiplicar, potencializar o seu sofrimento. O coração vai clamar de forma desesperada por justiça, muito mais do que se podia imaginar. Porque o coração é perverso. Quando um coração perverso encontra um motivo para reagir, ele fica ainda pior do que era. Compreende o que eu estou falando? Então, vamos voltar a pensar no coração. O coração que nós nascemos é um coração enganoso, enganador. Nós crescemos com esse coração enganador. Não só enganador, mas também perverso. Quer dizer, cruel, mau. Então, quando uma pessoa, por exemplo, casa com uma pessoa movida, obviamente, pelo coração, tem tudo para dar errado, porque o coração é perverso, é cruel, enganou aquela pessoa. Então, os maus casamentos, as más alianças, as más atitudes, o adultério, a prostituição, a infidelidade, tudo que não presta vem do coração. Aquele coração que nasceu com a criança. E aquilo vai crescendo, vai aumentando, vai se potencializando, e a pessoa vai ficando pior, cada vez pior, sofrendo as consequências do seu próprio coração. É culpa de quem? De Deus? Não, não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus. É culpa, o diabo que fez isso? Não, não é o diabo. É o coração que nasceu já pecaminoso. Já nasceu sujo, já nasceu podre, já nasceu perdido. Então, aí nós temos que pensar também no caso de uma criança. Quando nós trazemos uma criança ao mundo, nós geramos um coração. Nós geramos uma alma. Quem gerou aquela alma? Foi Deus? Foi a vontade de Deus? Não, foi a vontade da carne. Foi a vontade do homem. Foi a vontade do... É o que João diz lá. Aquele que não nasceu na carne, vale a pena falar isso. João capítulo 1, logo no início. Você vai entender bem o que isso significa. Por favor, fique bem atento. Use a sua capacidade de raciocínio. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 12. Agora, versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, quer dizer, não nasceu do ato conjugal, por exemplo, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Desculpa, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem. Então nós temos aí os nascidos na carne, que é prostituição. Quando um homem deita com uma mulher, vai gerar um filho. Mas se essa mulher é esposa dele, então nasceu da vontade deles, dos pais. Não, eu quero um filho, nós queremos um filho, então vai nascer. Foi gerado pela vontade do homem. Quando nasce de forma assim, aleatória, ou foi um ato sexual, que naturalmente tinha que gerar uma criança. Então, se é um ato legal ou ilegal, não interessa. Nasceu da vontade do quê? Da carne. Você deita com uma prostituta e aquela prostituta gera um filho. Foi da vontade de Deus? Foi Deus que fez aquele filho? Não. Quem fez aquele filho foi você com aquela prostituta. Nasceu da vontade da carne. Da carne. A vontade da carne. O desejo, a concupiscência. E da vontade do homem? Olha, nós queremos um filho, então vai nascer da vontade dos pais. Nascido da vontade do sangue é aquele que foi gerado sem querer. Nós casamos, eu não queria, eu fiz vasectomia, não queria filhos, eu usei a camisinha, etc. Mas no dia faltou a camisinha, então ela engravidou. Engravidou, então nasceu da vontade do quê? Do sangue. É uma coisa natural. Então, nasceu da vontade do sangue, pode ser, no caso da mulher com o seu marido, que não quiseram filhos, mas por conta do sangue, que se misturaram, veio nascer uma criança. Vontade da carne é aqueles que nascem de forma, por exemplo, de uma prostituta. E da vontade do homem é quando há a concordância, a anuência dos dois. Eu quero um filho agora. Então eu quero um filho, então nós vamos ter um filho agora. Então eu me lembro, a Cristiane nasceu da vontade do sangue. Porque eu não tinha condições, nós não tínhamos condições econômicas, e eu queria evitar filhos para não ter despesas maiores. Então ela nasceu da vontade do sangue, que foi natural. Mas a Viviane não, nasceu da vontade do homem, nasceu da nossa vontade. Não, agora nós temos que ter outro filho para fazer companhia a aquela ali, para ela não ficar sozinha. Então foi da minha vontade, da Esther também. Então veio a Viviane. Entendeu? Mas existe a vontade da carne, que é a prostituição, filhos da prostituição, da traição, e etc, etc, etc. Então, qualquer que seja o filho nascido da carne, do sangue ou da vontade do homem, nasce com o coração, o quê? Perverso e corrupto ou enganador. Nasce, não tem jeito. É óbvio que com o tempo, aquela criatura, aquela criança que tinha um coração perverso, enganador, um coração cruel, ela conhece a palavra de Deus, entrega esse coração para Jesus, então Jesus dá um novo coração, então ela cresce com o coração de Deus. Então aí é conversão, nascidos de Deus. Esses são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que são gerados pelo próprio Espírito Santo. Quando ele muda o coração, dá um coração novo, mas ele só dá o coração novo quando a pessoa entrega o coração velho, o coração dela.
sem essa doação do coração para Jesus no altar, ele não vai dar um novo coração. Ele não vai escolher aleatoriamente, como sorteio. Vou fazer aquela pessoa nascer. Não, não é assim. A pessoa, quando nasce de Deus, porque Deus viu naquela criatura, viu naquela pessoa, uma pessoa que realmente tinha vontade, tinha sede, tinha fome de justiça. Então Deus faz ela nascer de novo. Aí combina com aquele texto lá de 2 Crônicas, capítulo 2 Crônicas. Porque quanto ao Senhor, 9:16. Aliás, 16 e 9. 2 Crônicas 16, 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Então, como é que Deus vê esse coração perfeito? Na verdade, Deus vê já o coração transformado. Mas o que faz chamar a atenção de Deus é a inclinação do coração das pessoas. Porque todos nós nascemos com um coração. Um coração perverso e enganador. Só que, dentre esses corações perversos e enganadores, então há aqueles corações que dizem assim: puxa, eu vivo no pecado, eu sou uma pessoa que não respeito, não temo a ninguém, mas eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. A minha vontade é viver uma vida diferente, correta. Eu quero viver na integridade. Eu quero honrar a minha palavra. Aquela pessoa que tem sede e fome de justiça, embora esteja no pecado. Embora esteja no pecado, mas ela tem um coração voltado para o que é justo. A exemplo disso, nós falamos daquela jovem que estava no leito de um motel com um camarada, e o cara lá suando e fazendo exercício, e pá. Mas ela estava pensando: meu Deus, não é isso que eu escolhi para mim. Eu queria ter a minha família, mas eu não sei o que fazer, eu não tenho profissão, eu não tenho como ganhar o pão nosso cada dia, então me sujeito a isso. Mas eu não queria isso. Esse coração é perfeito para com Deus. Amém, pessoal? Então, esse coração, Deus vai salvar. Mas aquele que gosta do que não presta, aquele que tem prazer no que não presta, esse não vai ter oportunidade. Por isso que a maioria das pessoas vão para o inferno. Vai para o inferno. A maioria vai para o inferno. Por isso que a porta é apertada, o caminho é estreito. São poucos que acertam. Por quê? São poucos os que têm fome e sede de justiça. Só estes que têm fome e sede de justiça, que embora estejam vivendo na injustiça, serão salvos. Porque eles têm fome e sede de justiça. Entendeu? A química do coração que é salvo e é o coração que não é salvo. Por que a pessoa, às vezes, é má, é perversa, faz mal, matou, roubou, estuprou? Ela foi uma peste, a própria peste em pessoa. Mas Deus salva no último momento, como o ladrão na cruz. E por que a pessoa, às vezes, é uma pessoa boa, caridosa, é religiosa, etc., vive na igreja e tal, mas quando morre não é salva. Por quê? Porque essa pessoa, com certeza, vive uma vida de aparência santa e pensa assim: as minhas obras, a minha atitude me fazem ter certeza que eu vou para o céu. Elas não reputam a sua vida, a sua bondade, como a Deus. Ela é um dom,
É o jeito dela, é o caráter. Não, eu quero fazer o que agrada os outros, que ajuda os outros. Eu não quero ser má. E ela não é má. Mas ela apoia a sua vida na justiça pessoal. Então ela não vai ser salva. Ela não vai ser salva porque o coração dela é inclinado para o mal. Ainda que ela faça coisas boas. Mesmo assim, se ela espera alcançar a salvação por causa dos seus méritos pessoais, por causa da sua obra, eu não vou ser salvo, não é porque eu sou eu faço um trabalho evangelístico, eu levo as pessoas à salvação. Não! Eu não posso nunca, jamais pensar, não, eu sou um homem usado por Deus, que eu vou garantir a minha salvação. Não, eu vou ser salvo por causa da minha fé no Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu Salvador. Entende o espírito da coisa? Sim ou não? Então, o meu coração não está inclinado a ser subserviente do trabalho que eu exercito, que eu executo, ainda que seja um trabalho justo. Mas, se eu achar que por causa desse trabalho que eu estou realizando, eu serei salvo, eu estou perdido. Eu vou ser salvo por causa da minha fé no Senhor Jesus. O que me faz justo perante Deus é a minha fé. É a fé que nos justifica diante do nosso Deus. Por isso que Paulo fala, justificados, sois justificados pela fé. Pela fé. Nós somos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Pela fé. Amém, pessoal? Amém. Você creu, você foi justificado. E então essa fé no Senhor Jesus Cristo me dá o quê? Paz com Deus. Então a paz que eu tenho, que é o árbitro em meu coração, em minha mente, no meu ser, essa paz é por conta da minha fé exercitada na palavra de Deus. Não é porque eu seja bonzinho, mas é porque eu vivo através da fé, da obediência, a fé prática, o sacrifício da nossa vida. Está claro isso? Por favor, se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, me interrompa. Eu não quero que você tenha nenhuma dúvida, porque isso é fundamental para a salvação da sua alma, para a salvação do seu coração, da sua alma. Jesus não veio para salvar o corpo nem o espírito, ele veio para salvar a alma. O corpo pertence ao pó, à terra. O espírito já pertence a Deus, mas a alma que é o centro do nosso sistema nervoso, o nosso sistema no sentimento. Amém? A alma, o coração é que faz a gente sentir vontade de fazer isso, vontade de fazer aquilo, vontade de fazer aquilo outro. É o coração. Quando você se vê tentado numa mesa, você está fazendo regime para emagrecer e você não pode comer aquele bolo porque você sabe que vai engordar. Qualquer pedacinho de bolo, qualquer coisinha doce, você vai engordar sei lá. Então, o coração olha para aquele bolo, através dos seus olhos, dos seus sentidos, ele deseja um pedacinho daquele bolo. Então, ele fala para a sua mente, olha, eu quero. Se esse coração é o novo coração, ele está controlado pela mente do Senhor Jesus Cristo. Mas se esse coração não é controlado, se não é um novo coração, e obviamente não é controlado pela mente do Senhor Jesus, então esse coração vai levá-lo obrigatoriamente a comer um pedacinho daquele bolo. Você vai comer um pedacinho daquele bolo. E depois o coração vai dizer, que bom, graças a Deus, me dá mais um pedacinho. Aí você come mais um pedacinho. Só hoje. Aí vem aquelas razões.
as razões do coração. Você fez jejum, você tem feito dieta a semana toda, hoje, só hoje, não vai fazer diferença. Aí você vai lá, come mais um pedacinho, e mais um pedacinho. Quando menos você espera, você já comeu o bolo todo. Por quê? Porque o desgraçado do coração corrupto, perverso, enganador, fez você tomar essa atitude. A culpa é de quem? Quem foi da cozinheira que fez o bolo? Não. A culpa é do bolo que é gostoso? Não. A culpa é de quem? A culpa é do seu coração. É o seu coração que faz você culpado. Porque não é um novo coração. O coração humano, o coração que nós nascemos é indomável, incontrolável. Você não controla o coração. Por isso você vê aí muitas pessoas, muitos homens matando por amor, muitas mulheres matando por amor, muitas pessoas matando até os próprios filhos por causa de um amor entre aspas. Porque a pessoa fica fissurada pela voz do coração. É indomável o coração. Então, o pecado da prostituição, o pecado de compra. Você é uma pessoa que tem esse desejo incontido de comprar. É porque o seu coração é enganoso, é perverso. Quer fazer você endividado. Para você, mais tarde, ficar desesperado e querer até se matar. Desgraçado o coração. O coração humano é o pior inimigo dele. Pior do que o diabo. Pior do que o diabo. Porque o diabo a gente sabe que é o diabo. Mas o coração a gente não conhece. Nem o próprio coração você conhece. É o que Deus fala. Quem o conhecerá? Quem conhece o coração? Você não conhece o seu coração. Nem eu conheci o meu coração. Mas com o coração novo, a mente do Senhor Jesus me faz conhecer o coração. E sabe de antemão que ele é dado às emoções. Então, a mente de Jesus, a mente do Espírito, a mente de Deus, que é o Espírito Santo, te orienta. Não, isso aí não é bom. E você tem então o controle, o autocontrole, o equilíbrio. Porque o Espírito Santo ilumina o seu coração. O seu coração é submisso ao Espírito Santo, à voz de Deus, à palavra de Deus. Por isso precisamos ler a Bíblia. Por isso temos que estar com a mente voltada para a palavra de Deus. Por isso que nós temos que andar no Espírito. Andar no Espírito, andar em Espírito, é andar pensando nos pensamentos de Deus. Porque pensando nos pensamentos de Deus, ainda assim nós temos o coração para mantê-lo lá escravizado pela mente do Senhor Jesus. Compreendeu o que eu estou falando? Então, o fracasso do pastor, do bispo, quem quer que seja, do obreiro ou do crente, eu era fiel na igreja, era isso, era aquilo, olha só, eu caí, poxa, eu dei bobeira. Deu bobeira não, seu coração, você caiu porque você quis cair, não foi bobeira não, foi o seu coração podre, nojento, desgraçado, que fez você olhar, querer, botou debaixo do braço e levou. Viu, gostou, levou, pronto, e se arrebentou, está caído. Essa é a realidade, essa é a pura realidade. Então, você, mulher, a mulher normalmente é mais sensível, ela vê muitos detalhes e está mais voltada para as coisas físicas, seus olhos, normalmente é a mulher. É a mulher, é a mulher que se pinta, é ou não é? Não é o homem que se pinta, é a mulher. Por que acontece isso? Por quê? Por que não é o homem que pinta os cílios, até que faz toda sorte de malabarismo para ficar mais bonito? É a mulher.
Porque ela já é bonita. Ou não é? Sim ou não? Por que a mulher quer ficar mais bonita? Porque ela é mais sensível. Então, você, mulher, olhe para o seu coração. Cuide do seu coração. Porque se o seu coração não é novo, você está correndo o risco de perder a sua salvação. Se o seu coração é novo, mesmo assim, Jesus disse: vigiai. Vigiai e orai. Eu tenho um novo coração, mas eu tenho que fiscalizar as inclinações do meu coração. Eu tenho que sempre me avaliar, pesar o meu coração. Paulo fala sobre isso. Paulo fala sobre esse assunto da inclinação. Para mim, o morrer é lucro. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: olha, enquanto eu viver aqui, eu estou correndo risco de vida. Se eu morrer hoje, é lucro para mim. O que eu ganhei até aqui já é suficiente. Eu quero morrer. E se eu viver, eu vou ter que combater o bom combate da fé. Quer dizer, não é porque eu tenho um novo coração que eu posso relaxar. O coração é tendencioso a submeter a mente das pessoas, ainda que a pessoa tenha a mente do Senhor Jesus, ainda que a pessoa seja batizada com o Espírito Santo. Quantos pastores caíram em tentação? Quantos homens de Deus caíram, se deixaram levar e se prostituíram, adulteraram? Por quê? Porque, no fundo, se inclinaram ao coração. Mas que coração? Não era um novo coração? É um novo coração, mas o coração não estava vigiando, o coração não estava atento à voz de Deus, à palavra de Deus. Você não estava andando em espírito, você estava andando na base da carne, que é o coração. Pronto, você dançou. Então, mesmo com um novo coração, meus amigos, nós temos que botar as barbas de molho. Mesmo com um novo coração, não brinque com isso. Não brinque com os sentimentos. Não brinque com o coração, porque você estará brincando com fogo. Porque por qualquer coisinha, o coração é inclinado a tomar uma decisão e fazer você cair. Eu vou repetir o que eu já falei, você já sabe. Eu fui inclinado ao coração quando eu estava com tanta vontade de comer caranguejo. Eu estava desesperado para comer patinha de caranguejo. E um dia chegou lá, mandaram para a gente, sei lá, uma parte lá, meio quilo de caranguejo, não sei. E a menina fritou, colocou lá na mesa. Meu Deus do céu. A Esther não liga muito, a Esther não gosta de fritura. Esse aqui é o mal. Porque se ela gostasse, eu podia dividir com ela. Mas porque ela não gosta, ficou tudo lá na mesa. Aí eu falei: eu não vou deixar isso voltar. Isso não vai para o lixo. E toca comer. Aí entrou um visitante, eu falei: senta aí. Eu falei: coma comigo isso aí. Não, bispo, eu não quero. Não, honestamente eu não quero. E meu coração: aproveite. Essa é a realidade. Eu estou falando uma coisa comum, simples. Mas eu acabei não dando ouvidos àquela palavra que Jesus falou: se és homem glutão, enfia uma faca na garganta, para não ser glutão. Porque a glutonaria é tanto pecado quanto o adultério, o roubo, etc, etc. Pecado é pecado. Então, eu caí em tentação. O que aconteceu à noite? Eu senti uma dor insuportável. Minha barriga estava assim, inchada. Mas inchada, e uma dor insuportável. E eu tive que ir no médico. Eu falei: doutor, já fui contando logo o meu pecado. Eu caí em tentação. Caiu? Ele olhou para mim, caiu em tentação. O que foi? Eu comi demais. Eu comi um monte de caranguejo, patinha de caranguejo. Eu comi além do que deveria comer. Eu comi 2 vezes mais do que deveria comer.
E eu estava passando, ele apertou, e eu falei, a barriga estava inchada. Eu estava colhendo os frutos da minha atenção, submissão ao caranguejo, ao coração. O caranguejo, o coração queria o caranguejo. Entendeu o que eu estou falando? Entendeu, meus amigos? Você não tem ideia do que essas palavras significam quando Deus fala. Enganoso é o coração, enganoso e perverso. Porque só um coração novo se submete à mente de Jesus. Mas por que, ô bispo, que o seu coração não se submeteu à mente de Jesus que o senhor tem? Porque o meu coração desejou mais, os meus olhos viram e não queriam deixar aquilo ir para o lixo. Poxa, é tão gostoso, tão gostoso. E a gente coloca um e depois bota outro, em seguida vem outro e dá mais vontade. E quando passa na garganta, tudo bem. Até passar na garganta está tudo bem, mas quando chega no estômago, aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai chegando no ponto. E a gente não vê que está crescendo. A gente só vê enquanto está na boca. É ou não é? Que desastre que é o coração, mesmo sendo um coração de Deus, a gente tem que botar olho grande, vigiar para não cair em tentação. Então, aquelas desculpas, eu dei bobeira. Não, você não deu bobeira, você caiu porque você pecou, você quis pecar, eu caí conscientemente. O pior foi isso. Isso que foi pior, porque eu não foi sem querer. Eu sabia que já estava demais. Mas mais um. Mas a boca, o paladar, o coração, o desejo de comer mais, nunca saciava. É assim com as pessoas que bebem. Pessoas que nunca beberam, aí começa a beber um pouquinho. E aumenta mais um pouquinho. Eu estou dizendo álcool. Elas não estão acostumadas a beber, mas vai bebendo. Chega um ponto que elas começam a beber qualquer coisa, entornar e acabam no esgoto. Porque se entregaram àquele desejo incontido do coração. Do coração, não é do estômago, não. O estômago diz lá, por favor, já estou cheio aqui, não aguento mais. A gente está tocando umas coisas. Entendeu? Você, mulher, por favor, quando você olhar para uma outra esposa que está bem vestidinha, bem arrumadinha, está com o cabelo feito, está toda produzida, não olhe com inveja, não olhe com desejo de ter aquele semblante, aquela roupa, aquela joia, aquele sapato, aquela bolsa, porque isso não vai acrescentar nada na sua vida. Olhe dando graças a Deus. Olhe com bons olhos aquela pessoa. Amém, pessoal? Olhe com bons olhos. E se você... A Bíblia fala que o que faz o seu irmão pecar, faz o seu irmão cair em tentação, então você tem que evitar. Se eu vou comer carne, sabendo que na casa daquela pessoa eles não gostam de carne, eles não comem, são vegetarianos, se eu comer carne, eu vou escandalizar aquele irmão. Então, na casa dele, eu não vou comer carne, eu como só em casa. Então, se você vê que alguma coisa que a pessoa aparenta e chama atenção, não, ore por ela e ore por si próprio, para você não cair na tentação de desejar. Só por você desejar, você já caiu em tentação. É a mesma coisa que o adultério. Jesus disse, quando olhares para uma mulher só com a intenção, o que aconteceu? Já caiu em tentação. A mesma coisa, se eu olhar para ele com maus olhos, já caí em tentação, estou mal. Se eu olhar para alguma coisa que me atraiu, que eu estou com vontade, pronto, eu já caí em tentação. É melhor então não olhar, é melhor ser cego do que você ver o que vai te destruir, que vai levar você para o inferno.
É melhor você não ter ouvido, ser surdo, do que ouvir coisas que vai fazer você ficar prenha ou grávido de palavras que não deveria ter ouvido. É melhor você, enfim, não ter qualquer, ou não dar qualquer vazão àquilo que o seu coração anela, mesmo sendo um coração de Deus. Porque um coração novo, ele tem que bater de acordo com o coração de Deus. Então avalie o seu coração. Todos nós. Ninguém aqui está em exceção. Nós temos que avaliar e orar. Ó, meu Deus, não nos deixes cair em tentação. Não foi isso? Sim ou não? Sim ou não? Eu já falei ainda há pouco que eu estava orando e veio esse pensamento. Eu tenho que fazer a oração do Pai Nosso para que eu tenha o pão nosso a cada dia. E no pão nosso de cada dia, eu obrigatoriamente tenho que orar, ó meu Deus, não me deixe cair em tentação, de jeito nenhum. Livra-me do mal. Então, o pão nosso, o Pai Nosso de cada dia, você deve orar todos os dias, pela manhã, para que você venha blindar a sua fé, guardar a sua fé, para que você não venha cair na tentação. E mesmo orando, você tem que vigiar. Você orou, mas se você não vigiar, você esquece, você vai cair em tentação, seja na comida, seja em etc, etc, etc. Compreendeu o que eu estou falando? Veja que às vezes as pessoas estão tão preocupadas com outras pessoas, olhando tanto a vida das outras pessoas, e se esquecem que tem dentro de si alguma coisa que pode levá-las ao inferno, que é o seu próprio coração. Quem o conhecerá, disse o Senhor. Quem? Mesmo tendo um novo coração, ainda assim, nós não o conhecemos. Só Deus vai conhecer. É ou não é? Ou não? Compreende? Você tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Então, quando alguém cai, quando um pastor, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, e vem com um monte de justificativas para dizer que a culpa não é dele, é o coração dele. Ele não sabia. Foi o coração dele que fez assim. Foi a ganância dele. Foi a concupiscência dos seus olhos. No fundo, é o coração dele que o levou a tomar aquela atitude e ser prejudicado, e ser punido, ou ser corrigido, ou enquadrado na disciplina da igreja, que o coração não gosta de disciplina. O coração que não é de Deus não gosta de disciplina. O coração que é de Deus, o coração que Deus nos dá, gosta de disciplina. Você sabia disso? Esse gosta de disciplina. Mas aquele que não é de Deus é indomável. Coração indomável. E eu falo isso, meus caros. Sabe para quê? Para preservar a sua salvação. É para que você venha cuidar de você. Porque o que eu falo e faço para mim, eu passo para você. O que Deus me dá, eu passo para vocês. Para que vocês não venham ganhar os outros e perderem a sua própria salvação. Essa é a realidade. Como é que eu posso avaliar meu coração, ó bispo? Como é que eu posso avalizar? Como é que eu posso confiar no coração? No coração, meus caros, não se confia. A gente confia na palavra de Deus. A palavra de Deus. No coração não se confia. De jeito nenhum. De maneira nenhuma. O coração tem que ser vigiado 24 horas por dia. Com oração.
vigilância e oração. Amém. Cuide, ore para dentro de você. Como é que você sabe que está bem com Deus? Como é que você sabe que está bem com Deus? Você está bem com Deus quando a sua consciência é limpa. A paz entre você e Deus. Que é o que Paulo fala lá em Romanos capítulo 5 e versículo 1. Justificados, pois, pela fé. Está aqui. Romanos 5. Esse texto aqui é brilhoso, é brilhante, é maravilhoso. Ele diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé. Está lá. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Aleluia. A minha fé no Senhor Jesus me justifica. Então, com essa fé, eu tenho paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não são as obras que eu faço que me justificam diante de Deus. Não são as obras que eu faço que me fazem ter paz com Deus. Não. Se você diz, eu tenho paz porque hoje eu fiz o que tinha que ter sido feito. Eu fui na igreja, eu fiz reunião, eu ajudei uma pessoa, eu salvei, eu libertei, eu curei, uma pessoa saiu curada, milagres aconteceram, prosperei pessoas, etc. Se você coloca isso na balança para medir a sua espiritualidade, você está abandonando o texto que diz que somos justificados diante de Deus pela fé e não pelas obras que nós fazemos. Não são as obras que nós fazemos. Não são as obras. Não é porque você é pastor que você vai ser salvo. Você vai ser salvo por causa da sua fé no Senhor Jesus. Essa fé que te traz paz, que faz você ficar em paz com Deus. Obviamente, se você está em paz com Deus, você está em paz consigo mesmo. Você está em paz consigo próprio. E o seu coração está em paz. Amém. Não está irrequieto, não está buscando novidade, não está caçando alguma coisa nova, não está buscando experiências, sensações, emoções, porque o coração é um antro de emoção. O coração é o centro dos sentimentos, das emoções. E emoção é uma coisa boa, é ou não é? Quem é que odeia a emoção? Tem alguém que odeia a emoção? Por que vocês estão calados? Porque vocês estão em dúvida. Quando você assiste um filme, você está atendendo o desejo do seu coração. Você quer uma emoção. Quando você come uma pata de caranguejo, não é suficiente, você quer mais. Porque o seu coração quer sentir satisfeito, saciado. Quer sentir pesado. Ele quer sentir. O coração quer sentir e sentir. Mas nós não vivemos pelo sentimento, nós vivemos pela fé. Não é o coração que a gente tem que dar atenção, mas a nossa fé. O coração a gente tem que mantê-lo sob vigia, 24 horas por dia, porque ele é enganoso e cruel, porque ele faz sentir. Amém? Você tem alguma dúvida? Bispo, mas como é que pode uma pessoa ter um novo coração e cair em tentação? Porque o coração novo, ele está sujeito à mente. Se a sua mente não está sujeita à palavra de Deus, se a sua mente não está em paz consigo, seu coração vai fazer você cair.
Entende o que eu estou falando? Se não há paz na sua mente, o seu coração vai botar uma fantasia e sair por aí dançando, buscando emoções. É aí que você vai dançar. Você pensa que é salvo, que já está salvo, que estará definitivamente salvo, e aí você vai dançar. Me explico? Sim ou não? Aqui está a razão do sofrimento de cada ser humano, dos nossos sofrimentos, das nossas dores. Você luta por um ente querido. Você ora por ele, você clama a Deus por ele, você faz jejum por ele, você sacrifica por ele. E quanto mais você faz por ele, mais ele te dá pontapé, ele te chuta. O que o seu coração fala? O que o seu coração vai dizer para você? Ele vai dizer, larga para lá, deixa ele para lá. É ou não é? Sim ou não? Ah, ingrato. Mas é o coração que fica a sentir. Ora, nós vivemos pela fé. E nós temos que fazer como fez Abraão. Gostando, não gostando, Agar, pega o teu filho, toma aqui azeite, água e vai embora. Sai daqui. Deixa com Deus. Não tem outra saída. Porque se você quiser amparar, ajudar, paparicar essa criatura, é claro que você vai sofrer, vai continuar sofrendo. Porque é isso que o seu coração quer. Quando falo assim, parece que eu sou insensível, né? Mas não sou, não. Eu sou um bobão. Eu sou um poço de emoção, mas eu luto contra as emoções. Eu guerreio contra as emoções. Eu estou sempre brigando com as minhas emoções. Só Deus sabe as lutas que a gente tem travado contra as nossas próprias emoções, contra os desejos do coração. Desejos limpos, honestos, mas que fazem a gente ficar ansioso por não ter resolvido o problema, que já era para ter sido resolvido. É o coração que clama. É o coração. Eu peço que Deus venha iluminar a cada um de nós. E nos dá sabedoria para saber tratar do próprio coração. Porque não é fácil. Não é fácil. E você sabe disso. É ou não é? É que você não fala nada, só eu que falo. Você não fala nada, mas você tem esse problema também. Você está cheio de problemas aí. Eu sei disso. E é porque vocês têm problema. Cada um tem problema, todos têm problema. Todos. Não existe um cristão que não tenha problema. Se ele não tem problema, é porque ele já está morto. Ele morreu. Só falta enterrar. Ou não é? Todos carregamos problemas. E graças a Deus pelos problemas. Porque enquanto nós vivenciamos, lutamos com unhas e dentes contra os nossos problemas, nós estamos agindo, ativando, exercitando a nossa fé. E enquanto estamos exercitando a nossa fé, a nossa consciência tem paz. Paz com Deus. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, pessoal? Amém. Compreende? Preste atenção. Põe a sua cabeça nessa palavra. Pense nisso. Leia, medite. Mas vigie o seu coração,
Porque se você piscar, se você cochilar, cachimbo vai cair, ou melhor, o seu coração vai cair. Jesus não veio para salvar a mente, o intelecto, o espírito, porque o espírito já é dele. Ele não veio para salvar o corpo, ele veio para salvar a alma. A alma. A nossa alma. Ou seja, o nosso, como diz o português, coração. Não é assim? Coração. Ah, coração, coração. Veja que lá acho que é Jeremias mesmo que fala, meu coração, não fala isso? Meu coração, profeta, o profeta, grande profeta, profetão, digamos assim. Meu coração. Asaf também olhou a sua situação e teve inveja dos que enriqueciam e faziam mal. Coração desgraçado também lá de Asaf, que o levou a invejar. Por isso ele disse lá no Salmo 73, os meus passos quase escorregaram. Quase. Ele diz lá, verdadeiramente Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Limpos. Um novo coração tem que estar limpo permanentemente. E para que ele esteja limpo permanentemente, a gente tem que ter os olhos fechados, a gente tem que ser cego, surdo, mudo, a gente não tem que ter tato, olfato, nada. A gente não tem que ter sentimento. Para que o nosso coração seja limpo. Porque enquanto nós tivermos nesse mundo sentimentos, os 5 sentidos, o nosso coração vai estar sujeito a cair. Aí ele diz assim no versículo seguinte, quanto a mim, Deus é bom para com Israel e para com os limpos de coração. Agora, quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus pés. Pouco faltou. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Olha só. Ele tinha inveja dos nécios, porque ele via os olhos passar informação para os coração, e o coração então teve inveja. Em seguida ele diz, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Está falando aqui de quem? Dos ímpios. Os que são ricos, podres de ricos, que têm tudo. Tem tudo. A morte deles é solene, tranquila. E isso aos olhos é porque ele não conhecia esse coronavírus. É ou não é? Aí, no versículo seguinte, ele diz, não se acham em trabalhos como os outros homens. Ele está falando dos ricos. A inveja que ele está com dos ricos, dos ímpios. Nem são afligidos como os outros homens. Quer dizer, uma diferença enorme, brutal, entre os ricos e os miseráveis, os pobres. Aí diz, por isso a soberba os cerca, a soberba, orgulho, a prepotência, os cerca como um colar que é enfeitado. A pessoa se enfeita com isso, com essa soberba.
vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Veja que ele descreve aqui a situação dos ricos com pormenores, com detalhes. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Olha só como o profeta fala a respeito dos ímpios ricos, dos pobres ímpios ricos. Cuidado, minha amiga, meu amigo. Cuidado. Pelo amor do nome de Jesus, cuidado. Que Deus tem compaixão de todos nós. Que Ele venha nos guardar do nosso próprio coração, mesmo sendo novo. Que nele nos guarde, para que a gente não venha incorrer no mesmo erro. No mesmo erro. E ele poderia dizer, poxa, mas eu sou profeta. Mas ele mesmo como profeta, como homem de Deus, ele confessa, ele rasgou o verbo. Como um homem de Deus pode ter esse pensamento? Como um homem de Deus pode invejar os ricos? Como? Não é possível. Mas nós vemos pessoas, amigos, colegas que estavam conosco, trabalhando, lutando. É ou não é? Sim ou não? Esposas, sim ou não? Que eram fiéis, leais, que eram bacaninhas. Indo pelo esgoto afora. Levados pelo quê? Pelo coração. Então nós não podemos brincar com isso. Não brinque com o seu coração. Não brinque com o seu coração. Cuide dele. Porque o seu coração é a sua alma. É o que vai ser salvo por toda a eternidade, o que vai estar no lago de fogo e enxofre por toda a eternidade também. Puxa vida, é muito forte. A gente poderia ficar aqui falando desse bandido o tempo todo para despertar, para ajudar cada um a vigiar e orar. Vigiar primeiro e então orar. Amém, pessoal? Entenderam? Sim ou não? Venham à frente. Eu quero fazer oração por vocês. Quando eu oro para vocês, eu estou orando por mim mesmo. Quando eu cuido de vocês, eu estou cuidando de mim mesmo. Quando vocês cuidam da igreja, vocês estão cuidando de si próprio. Quando a gente está dando, a gente está recebendo. Esse é o segredo. Esse é um segredo. Então, quando o pastor cai, ele sai do altar, a maior falta que ele tem é de estar no altar. Porque no altar ele se sentia bem. Pelo menos estava se sentindo bem naquele momento. Tinha paz. Ainda que depois, quando ele descia do altar, ele se perdesse. Mas no altar ele sentia uma certa proteção. Porque o altar é o lugar de sacrifício. O lugar onde você dá, você oferece. Você coloca a sua vida como oferta para Deus. E quando você luta pelo povo de Deus, você está lutando pela vontade de Deus. Você está lutando por Deus. E, obviamente, você estará recebendo também. Amém? Como nós falamos na semana passada, há outras semanas,
a oferta, o valor da oferta. Nós somos a própria oferta. No que nós damos, nós recebemos. Quanto mais você dá, mais você vai receber. Quanto mais você dá, mais você vai receber. E por isso, na Igreja Universal, não existe férias. Não é porque a gente quer lucro, dinheiro, oferta. Não. É que nós queremos que vocês se mantenham na fé. Porque enquanto eu estiver no altar, eu estou preservando a minha salvação. Amém. Enquanto eu estiver lutando, eu vou estar preservando a minha própria salvação. E o mesmo se aplica a você. Essa é a realidade. Então, é para o seu próprio bem. Você pode verificar o dia que você não faz reunião, o dia que você não atende ninguém, o dia que você não dá nada para ninguém. É um dia vazio, oco. É ou não é? Só faz encher o estômago de comida mais. É ou não é? Só faz engordar mais, porque fica em casa só comendo. Entendeu? Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Como a mãe toma nos braços o seu filho, sua filha, para lhe dar o leite da vida. Ó meu Pai, nós tomamos, todos nós, todos os teus servos, e os colocamos aos teus pés, para que o Senhor venha nos alimentar, nos fortalecer. São muitas lutas que o Senhor conhece muito bem. O Senhor passou por aqui, o Senhor sabe. O Senhor sabe o que nós passamos, a dor que nós sentimos. Mas, ó meu Pai querido, meu amado Senhor, Tu estás aqui. Então eu peço, venha consolar os que choram, confortar, levantar os que estão caindo, despertar os que estão dormindo, mas que todos estejam atentos, vigilantes, como vigia, que não pode faltar naquela torre, senão o inimigo vem, invade e destrói tudo. Ó meu Pai querido, venha sobre os teus servos, em todo o mundo, venha sobre a tua igreja. Os dias são péssimos, Senhor, cada vez piores, mas nós sabemos que o Senhor nos chamou pela tua compaixão e misericórdia. De alguma forma, nós chamamos a atenção de Ti e o Senhor veio ao nosso encontro e estamos aqui para Te servir. E pedimos ao Espírito Santo, venha sobre todos nós, venha levantar-nos, Senhor, venha animar-nos, venha nos fortalecer. O Senhor lembra, Jesus? O Senhor lembra, porque o que o Senhor falou está escrito e nós queremos repetir agora. O Senhor disse, eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, Ele corta, Ele arranca. Mas o que dá fruto, Ele limpa. Ele limpa. Então te pedimos, limpa-nos, Senhor. Limpa-nos. Limpa a nossa mente, o nosso coração. Limpa o nosso ser, meu Pai. Lava-nos, purifica-nos, para que nós possamos ser úteis nas Tuas mãos, para que nós possamos dar os frutos que o Senhor espera. Ó meu Senhor, eu te imploro em nome de Jesus. Eu não estou sentindo nada, eu não estou sentindo a Tua presença, eu não estou percebendo nada além do que uma convicção de que Tu estás aqui. Eu não te vejo, eu não te toco, mas eu sei que Tu estás aqui ouvindo. Eu sei que Tu estás aqui a ouvir
cada um de nós. Meu Pai, eu te peço pela tua igreja toda, teu povo, teus servos, nossos conservos, todos os teus servos, não só da Igreja Universal do Reino de Deus, mas os teus servos que lutam sozinhos por esse mundo afora, que tentam, meu Pai, como uma andorinha, tentam lutar sozinhos. Eu te peço, meu Pai, abriga o teu povo, teus servos, estenda a tua mão poderosa. O Deus de Abraão, de Isaque e de Israel dormiu, cansou, envelheceu, caducou? Não, o Senhor é o mesmo, aleluia, aleluia. O Senhor é Espírito, meu Pai. O Senhor é eterno, o Senhor é a própria eternidade. Então, meu Senhor querido e amado, venha sobre a tua igreja. O Senhor sabe que nós somos os mais rejeitados, os mais excluídos, os mais difamados. Nós somos os mais odiados, os mais injustiçados por todo esse mundo, meu Pai. O Senhor sabe, nós somos preteridos, nós somos excluídos, nós somos tidos como indesejáveis. E ainda assim, Senhor, nos esforçamos para ganhá-los para Ti. Tenha compaixão de nós, meu Pai. Nós oramos tanto pelos outros, nós te pedimos agora por cada um de nós, por cada um dos teus servos, pela tua igreja, por todos os que têm chegado até nós. Venha sobre todos, meu Senhor, a tua poderosa mão. Ó, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, muito obrigado pela paz que o Senhor nos dá, pelo perdão dos nossos pecados. Muito obrigado pela nossa boa consciência, movida pela fé que o Senhor também nos dá. Ó, meu Senhor, eu te peço, ser com os teus servos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não diga nada agora, por favor. Apenas receba o que o Espírito Santo lhe dá neste momento. A certeza de que Ele é contigo, que Ele é conosco. Essa certeza, essa fé, faz se traduzir em paz. Paz com Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. Receba agora. E divulgue essa paz. E dê essa paz, como Jesus nos tem dado. Passe essa paz para outras pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.